Muito bom dia a todos. Mais uma vez agradecemos pelo convite de aqui estarmos, onde somos muito abraçadas, né? Literalmente e simbolicamente, também pela espiritualidade amiga, que a gente já sente, né? A gente chega no portal, a gente sente uma leveza, a gente é envolvido por um ambiente muito agradável e muito amigável. Bom, nós estamos no segundo domingo do ano, né? Então ainda é ano novo, né? O ano ainda é novo. E pensando no que conversar com vocês, eu me deparei com esta carta de ano novo, que eu vou mostrar e vamos conversar sobre ela um pouquinho hoje, de Emmanuel. Porque a gente vê muitas coisas sobre Ano Novo, muitas mensagens de Ano Novo, mas eu raramente vejo essa carta de Ano Novo circulando. Talvez ela nem seja tão conhecida assim. Veio pela psicografia do Chico Xavier. Então, é aquela história, né? Ano Novo, a gente faz novos propósitos, traça metas. Uma que é bem conhecida, né? Esse ano, eu vou fazer uma reeducação alimentar. Vou perder, diz que não deve perder, porque senão a gente acha, né? Mas vou eliminar uns 5, 10 quilos aí, ou eu vou fazer mais exercício, ou eu vou me dedicar mais, porque eu preciso ganhar mais dinheiro, faz as simpatias todas que tem, pula as ondinhas. Quem quer, dependendo do que quer, usa uma roupa de uma cor, né? Eu não sei se aqui a gente faz isso, mas o pessoal por aí faz, né? Amarelo parece que é dinheiro, verde parece que é esperança, e etc, etc. E, na verdade, seja amarelo, vermelho, preto, verde, que a gente tem usado para iniciar o ano novo, salvo maiores enganos, eles têm sido todos mais ou menos parecidos. E, às vezes, aquele em que a gente fez mais coisas, aqueles que acreditam nessas coisas, né? Às vezes foi um ano que nos trouxe mais desafios. Então, a gente sabe que isso tudo é crendice, enfim, que fica mais no campo da diversão e até do folclore do que de uma crença real, né? Mas existem muitos de nós que traçamos metas para o ano novo. E muitas vezes as metas, elas são mais físicas, elas são mais materiais, elas são mais terrenas, né? Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero quitar minha casa, eu quero comprar um carro novo, eu quero emagrecer, eu quero isso, eu quero aquilo. O que será que um espírito da envergadura de Emmanuel nos traria como um desejo, como uma proposta, numa carta de ano novo? Então, vamos juntos dar uma olhada nisso. Ele nos diz: Ano novo é também renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Vejam, a gente eu estou ficando cada vez mais, quanto mais os anos passam, eu estou ficando cada vez mais grata por um dia que amanhece, né? Então, olha que coisa interessante, a gente tem um ano que se inicia. É claro que o dia 31 foi basicamente igual ao dia 1º, a gente sabe disso, mas é um marco temporal, né? É um ciclo de 365 dias que se encerra para reiniciar outro. E isso traz um movimento em nós, natural, de renovarmos nossas propostas para esse ano. Falar, não, esse ano vai ser pouco diferente. Eu vou melhorar algumas coisas na minha vida, no meu cotidiano. Eu fiz as minhas propostas
os meus propósitos de ano novo também, como todo mundo, ou quase todo mundo. E é uma nova oportunidade de vida. Nós não sabemos se estaremos encarnados os 365 anos deste ano. A gente vai se esforçar para que estejamos, né? Mas nem sempre depende de nós. Oportunidade de aprender. Então, quem veio aqui hoje já está dentro dessa meta, está buscando. Porque a vida tem que ser isso, né? Uma busca por aprender, por conhecer, para que nos tornemos mais capazes, inicialmente do ponto de vista intelectual, para que depois a gente possa ir colocando em prática no dia a dia tudo aquilo que a gente vai aprendendo. Então, já fica aqui um convite. Quem quiser seguir a proposta do Emmanuel, já quer aprender um pouco mais, além das palestras de domingo, tem os cursos da casa, os grupos de estudo, porque o Portal da Luz, como toda casa espírita bem orientada, oferece isso para adultos, crianças e jovens, né? De aprender, trabalhar e servir. Coisa que às vezes a gente não pensa muito, né? Esse ano eu vou ser um pouco mais útil. Ou pelo menos vou ser útil de uma forma melhor, com mais qualidade. A gente pensa em angariar coisas normalmente, em obter coisas, até mesmo do ponto de vista espiritual que seja, mas às vezes a gente não pensa tanto, e se alguém já pensa, parabéns, porque já está um passinho adiante, em servir. Esse ano eu vou servir um pouco mais. Esse ano eu vou ajudar um pouco mais. Então, uma proposta, veja, aprender, trabalhar e servir. Mas fala, mas eu não tenho tempo, Cláudia, de servir, de trabalhar em prol de ninguém, a minha vida é corrida. No seu trabalho corrido, profissional, a gente pode servir. Porque às vezes a gente só trabalha, né? A gente faz aquilo que nos é requisitado, aquele básico, e tá bom, porque é para isso que a gente ganha. Às vezes a gente fala, nem ganho muito para isso. Mas a proposta cristã ela vai adiante, né? Que a gente execute as próprias tarefas com esse espírito de servir. Porque você pode dar informação, você pode atender alguém numa portaria, num balcão de atendimento, ou você pode atender um paciente, se você for médico, dentista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfim, de duas formas diferentes, né? Você pode tratar um corpo e resolver assim rapidamente aquela questão e encaminhar o caso, ou você pode realmente acolher aquela criatura como um ser humano que te procura. Então, a proposta de Emmanuel vai nesse sentido, da gente refinar um pouco nesse ano que inicia as nossas práticas, né? Nos tornemos melhores naquilo que a gente faz. Vejam, e depois sempre da fala de Emmanuel eu vou colocar algum trecho evangélico para a gente ir linkando os aconselhamentos de Jesus com as colocações de Emmanuel. Então Jesus nos diz, o Filho do Homem, não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Vejam, no dizer de Emmanuel, né, o tutor espiritual do planeta veio até nós para servir, para ensinar, mostrando como se vive. Já começou no nascimento, né? E terminou na desencarnação. A vida inteira de Jesus, repleta de atos simbólicos, mostrando como se vive e, essencialmente, viveu e vive servindo, tornando-se útil, amparando, ajudando a nós, né? Encarnados aqui na Terra. Tem uma passagem muito significativa do
do Evangelho, em que Jesus lava os pés dos discípulos, se colocando numa posição de humildade daquele que realmente vem para servir e que não está, ou pelo menos não se coloca acima de ninguém, mesmo que aparentemente esteja na opinião de alguém, né? Então, são lições profundas que ficam para nós. E às vezes a gente é desse tamanho, e a gente se acha grande coisa, e já se coloca num pedestalzinho dessa alturinha, né? E já quer ser servido. A gente está na contramão da proposta cristã. A proposta cristã é servir. O tempo, diz Emmanuel, como paternal amigo, como que se reencontra no corpo do calendário, no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Então, só reforçando aquilo que ele já diz, uma nova oportunidade aí, um período de tempo que supostamente teremos inteiro, não sabemos, para que a gente faça uma avaliação e empreenda medidas, metas necessárias para a ascensão, para a evolução de cada um de nós. Jesus nos diz: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Essa fala de Jesus me deixa sempre muito intrigada e ele coloca para nós uma meta altíssima, altíssima. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e mais. Né? E a gente fala, poxa, mas eu não consigo, imagina, me equivaler a Jesus, não tenho como fazer nem um milésimo do que ele foi ou do que ele fez nesta vida. Mas, ao longo da nossa trajetória evolutiva, sim, nós vamos chegar a uma condição evolutiva compatível com a de Jesus ou mais. Mas, para isso, a gente tem que começar. A gente tem que começar, né? A trabalhar pela própria evolução. É um degrauzinho hoje, é um degrauzinho amanhã, e servir, trabalhar, empregarmos nossa vida com uma finalidade útil é uma grande proposta cristã, é a grande proposta da doutrina espírita, né? Então, pensemos um pouco nisso, segundo os aconselhamentos de Emmanuel para o ano novo. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste coragem de cumprir. Que velhas promessas? Perder aqueles 10 quilos que a gente quer? Não. Entrar naquela roupa que faz 20 anos que a gente está guardando no guarda-roupa, que a gente ainda tem esperança de entrar nela um dia? Pode até ser que alguém consiga, mas pelas estatísticas é muito improvável. É melhor dar aquela roupa para alguém que sirva, né, do que deixar ali que o tempo corroa sem que a gente consiga entrar nela. As velhas promessas que o Emmanuel fala são aquelas velhas pendências pessoais que a gente tem, que quando, num momento de lucidez, assim, a gente faz uma reflexão, a gente pensa, puxa vida, eu preciso reclamar menos da vida, né? Ou então, puxa vida, eu preciso ter mais paciência. Ou preciso refrear um pouco minha língua e falar menos. Não é falar menos qualquer coisa, falar menos coisas que não construam.
falar menos da vida alheia. Olha, gente, como a gente vou me incluir, tá? Como a gente gosta de uma conversinha, né? Essa pode ser uma proposta de ano novo, talvez uma velha promessa que a gente já tenha para a gente. Olha, quando começar aquele disse-me disse, eu não vou censurar, mas eu vou sair a francesa, né? Eu vou me retirar. Pode ser do grupo aqui presencial, pode ser do grupo de WhatsApp, que é um negócio sério, né? A gente tem visto famílias se desagregarem por causa de história de grupinho de WhatsApp, e a conversinha, e o ser humano, ele é esquisito, né? Ele é ele em qualquer lugar, mas se ele está atrás do celular, seja num grupo de WhatsApp, ou numa página de Facebook, ou no Instagram, ele acha que ele está oculto. Ele está, não estou cara a cara, posso ser mais autêntico. E esse autêntico tem outros nomes, né? Acaba sendo indelicado, grosseiro, enfim. As relações vão se desgastando, famílias estão se distanciando. Então, talvez, sair fora um pouco dessas conversinhas, sejam elas presenciais, sejam elas em grupo, conter um pouco a necessidade que a gente tem de dar uma opinião quando sai um assunto que fomenta muitas opiniões. Às vezes a gente vai fazer aquele palpite infeliz, que dá uma complicação, gera uma dor de cabeça, a gente fala, por que eu falei? Uma frase que eu escrevi, por que eu não fiquei quieta? Então, promessinha de ano novo. Vamos, se a gente achar que isso é importante, vamos maneirar. Vamos criticar menos, ajudar mais. Vamos reclamar menos, agradecer mais. Se a gente olhar para a vida da gente, a gente tem problema? Posso falar como todos vocês. Tem. E às vezes não é pouco. Mas dá uma olhadinha de 2 minutos na vida das pessoas ao redor. Que você logo vai se acalmar e falar, bom, tudo bem, eu tenho problemas, mas tem pessoas com muito mais, né? Eu vou tentar ajudar para sair um pouco desse castelo onde eu só vejo os meus problemas, para que eles diminuam. Isso não é um conselho da Cláudia, porque eu não sou ninguém para dar conselho, isso é um conselho de Meimei. Quando ela fala que a gente deve se matricular na escola da bênção. Sabe o que é a escola da bênção? É a prática da caridade, especialmente na forma da beneficência. E ela fala que quando a gente se dispõe a ir auxiliar alguém que precisa, repletos de problemas e angustiados com os nossos, a gente vai, faz o que tem que fazer e volta invariavelmente para o lar, agradecendo e se sentindo rico de oportunidades, porque existem irmãos que leem na cartilha de dores que nós sequer imaginamos. Palavras dela. Então, a gente fica lá em casa e só olhando para nós mesmos, para os nossos problemas, tudo é grande, tudo é enorme. A gente se sente sobrecarregado de problemas. Mas se a gente sai e vai ao encontro do infortúnio alheio, invariavelmente a gente volta e fala, nossa, tenho problemas? Tenho, mas no trajeto eles foram ficando desse tamanho, né? Diante de tudo que existe. Então, velhas promessas. Vou falar menos da vida alheia, vou criticar menos, vou reclamar menos. Neste sentido, ou outras, vou ter mais paciência, né? Às vezes a gente precisa de paciência. Às vezes a pessoa que mora com você não está ouvindo bem, ou não está retendo muito bem a informação, e te pergunta, onde é que você vai agora? Ah, vou lá no Portal da Luz fazer uma palestra. Dali a pouco, não deu 2 minutos, mas onde é que você vai mesmo?
você repete de novo, com a mesma tranquilidade, como se não tivesse falado. Eu vou ali fazer palestra no Portal da Luz. Dali a pouco, onde é que você vai? No Portal da Luz, eu vou deixar aqui anotadinho, ó. Portal da Luz, 9 horas. Paciência. E dali a pouco de novo, dali a pouco de novo, né? Paciência. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Com quem muitas vezes teve tanta paciência com a gente, quando a gente não sabia andar, não sabia falar, não sabia nada, né? Então, temos que renovar e buscar um estoque de paciência para viver o ano novo. Para todos nós, cada um num campo. E é assim. Olha que coisa fantástica. Se tens inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. A gente primeiro deve fazer tudo para não ter inimigos. Às vezes, a gente sabe de alguém que nos critica, ou até que falou, vamos usar uma expressão bem, que falou mal de nós pelas costas, e a gente fica, sempre tem alguém que conta, né? Então a gente fica sabendo. Feliz de nós, se nós não tivermos inimigos, nesse sentido. Falou de mim, paciência, né? Eu vou ficar com meu coração tranquilo. Se a gente for uma pessoa assim, né? Estou tranquila em relação às minhas atitudes. É compromisso dele se ele falou mal de mim. Que a gente não alimente ressentimento, que a gente não alimente mágoa, nem isso é possível. A gente viver com o coração limpo. O fulano está falando tal coisa de você. Deixa ele falar. O compromisso é dele. Mas se às vezes a gente teve alguma situação de desvinculação afetiva com alguém, seja amigo, seja em que campo for, e as coisas não ficaram muito bem, olhe uma proposta para ano novo. Não sei se chegaria a ser inimigo, mas se for, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Coloque-se nesse caminho. Ou, pelo menos, não se feche a essa possibilidade. Porque, às vezes, houve um atrito. E a pessoa, às vezes, queria conversar. Não, com essa pessoa eu não converso. Converse. A gente tem cérebro, a gente tem boca para conversar. Nós temos a capacidade da comunicação, pelo menos da comunicação verbal, nós somos os únicos que temos. Outros animais têm capacidade de comunicação, mas a capacidade da fala é exclusiva nossa, do ser humano. Conversemos, né? Nós nunca poderemos saber o conteúdo daquela conversa se nós não nos abrirmos a essa possibilidade. Pode não ser muito bom? Até pode, mas pode ser maravilhoso, pode se resolver ali numa conversa, um problema que talvez nós arrastaríamos por séculos, e de um potencial desafeto ou inimigo que estava se criando ali, a gente pode reaver um amigo. Isso já aconteceu comigo e foi algo muito significativo, muito importante e me poupou, sobretudo, muitos dissabores. Foi uma situação em trabalho. Porque é uma questão de inteligência a reconciliação. Não é só uma questão de exercermos, colocarmos em prática virtudes cristãs, até é também, mas é uma questão de inteligência, a gente não manter esses pesos mortos no coração, que vão nos amargurando, que vão nos complicando, né? Então busquemos a reconciliação. Vejam, aconselhamento de Jesus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar,
vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai essa dádiva junto ao altar e ide. Antes, reconciliar-vos com o vosso irmão, depois então voltai a oferecer. Como quem diz, olha, é preferível que você, primeiro de qualquer coisa, você faça essa reconciliação, você exercite a humildade que é necessária para isso, sacrifique um pouco do seu orgulho, se for o caso, fique bem ante a justiça divina e ante aquela pessoa, aí depois você vem e faz a sua oferenda no altar, né, que era a prática da época, porque aí ela vai ter valor, senão ela vai ser vazia. A gente hoje não faz mais isso, né? Não temos altares, não temos oferendas, mas às vezes vale mais um gesto de reconciliação ou de perdão do que muitas preces nossas, que se nós não formos criaturas que busquemos viver aquilo tudo que a gente conhece do Evangelho, as nossas preces são vazias, elas não têm eco, elas não têm ressonância, porque a gente tem as mãos vazias para oferecer, em termos de realização, de busca, de exercício dessas virtudes que o Cristo ensinou. Às vezes a gente até reconhece isso, né, e pede para alguém orar por nós. Fulano, faz uma prece por mim, porque a sua tem valor. Sabe por que a dele tem peso e tem valor? E às vezes uma prece intercessória de alguém, de fato, a gente sente que funciona, porque aquela criatura está empenhada numa luta pessoal de melhoria, de renúncias, num programa autoeducativo para a luz. É por isso que a prece dela tem peso, ela parece que mais ouvida. E aí a nossa, que a gente às vezes não faz muita coisa, né, no campo da nossa espiritualidade, a gente até sente, não sei bem se isso é verdade, mas às vezes a gente acha que ela não tem peso, ou que ela não é tão ouvida quanto a da outra. Paremos para pensar, quando a gente pede uma prece para alguém, porque a gente acha que a prece dela funciona, quem é esse alguém? Como ele vive? É para a gente parar e pensar, né? Então, às vezes é alguém que sacrifica o orgulho, que busca conciliação, que busca reconciliação, que exerce o perdão, que está nessa trajetória diariamente. Então, que a gente busque também isso. Olha, tem livros sobre isso. Perdão e reconciliação, perdão, quebrando a cadeia de ódio, a via psicológica para a transformação de conflito e construção da paz. Não é nem religioso mais isso. Já está no campo da medicina, no campo da psicologia. Nós nos desvencilharmos desses pesos que carregamos no coração, dessas pedras, porque às vezes a gente anda como se a gente carregasse uma mochila pesada, com todas essas coisas que a gente vai deixando acumular dentro de nós. A mágoa, a lembrança daquele mal-estar que ocorreu. Emmanuel nos diz que todas as vezes que a gente relembra alguma coisa desagradável, angustiante, a gente revive. E a fisiologia mostra que quando a gente relembra um fato que ocorreu, uma discussão que você teve, ela ocorre de novo no seu corpo. A sua pressão sobe, as suas glândulas sofrem algum distúrbio naquele momento, porque ao relembrar, sabe aquela história de que recordar é viver? E 100% do ponto de vista espiritual e do ponto de vista físico. Aí a pessoa fala, não sei porque eu estou com uma azia, eu estou com uma dor de cabeça. Às vezes ela esteve meditando, porque o Divaldo nos diz que a gente medita sem saber. Quando você senta, ou quando você está ali numa hora mais tranquila e começa a lembrar daquilo
que a pessoa te falou, o que a pessoa te fez, o quanto a gente grava as frases, né? Palavra por palavra do que ela te disse. Você está meditando, só que mal, né? Tem a meditação que é benéfica e tem a meditação que não é. A gente medita. Quando a gente se põe aí começa a viajar naquela história, a gente volta no tempo. Mas faz 20 anos que aquilo aconteceu. Continua martelando as nossas engrenagens sutis do corpo físico e perispiritual, como diz Emmanuel, e continua nos fazendo mal. Então eu disse que é uma questão também médica, né? A gente vai ver daqui a pouco. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para frente. Perdoa, perdoemos em 2024. Mas eu estava certa, Cláudia. Perdoa, tem mais valor para você ainda. Perdoa. E quando Jesus falou do perdão, ele não falou assim, ó, perdoa o Anésio, porque é melhor para ele. Dê o seu perdão a ele, porque ele precisa. Não. Quando Jesus fala em todo o exercício de todas as virtudes, e quando ele fala incansavelmente do perdão, é porque o perdão é bom e é melhor para aquele que o exerce. Porque às vezes o Anésio nem sabe que me ofendeu. Ele não me ofendeu, viu, gente? Mas ele nem sabe que me ofendeu, ele nem está aí. Ele está vivendo a vida dele. Quem está ofendido, quem está magoado, quem está entristecido, quem está amargurado, sou eu. Eu. Ele não está nem sabendo. Às vezes o que soou como uma ofensa para mim, para a pessoa não foi nada. Ela nem registrou. Então, quando a gente consegue perdoar, a gente se livra de várias situações conflitantes, difíceis, de mágoas que nos pesam. E às vezes não depende necessariamente da gente conversar com a pessoa. Se puder conversar, se a gente tiver abertura para isso, ótimo. Mas às vezes nem é possível. É um perdão de dentro, né, do nosso coração para com aquela situação. E se a gente voltar a encontrar, a gente vai estar tranquilo, vai poder abraçar serenamente aquela pessoa. Isso é bom para quem? Para quem perdoa. Olhem, o valor terapêutico do perdão, do Dr. Francisco Cajazeiras, médico, o valor terapêutico, ele cura algumas coisas. E esse livro aqui, da doutora Robin Kazartian, traduzido para o português, O Livro do Perdão, O Caminho para o Coração Tranquilo. Ela mostra que a criatura que conseguiu perdoar tem alguns indicadores de saúde melhores. Pressão arterial, melhor controle da glicemia, né, do açúcar no sangue, vários indicadores. E pessoas com doenças crônicas, às vezes hospitalizadas, às vezes em UTI, quando conseguem, às vezes, perdoar, até no ambiente mesmo do hospital, elas melhoram clinicamente e conseguem ter alta mais rapidamente. Perdoar cura. Cura quem? Quem foi perdoado? Não. Quem perdoou. E evita adoecimentos de várias ordens. Continuamos a nossa carta de Ano Novo, né? A de Emmanuel. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita no porvir. Veja, ele fala de aprender, de trabalhar, de servir. E olha aqui, se descansaste em demasia, isso é num sentido bem amplo, tá? Bota a mão na charrua de novo, toma o arado de volta e sigamos trabalhando no arado de nossas obrigações, como espírito encarnado, e planta o bem, com destemor. Sejamos instrumentos do bem nesse ano, não da desagregação,
não da separação, não do mal-estar. Lembremos de Francisco de Assis, que nós sejamos instrumentos da paz, do bem, semeemos o bem. As gerações novas já estão vindo com essa cabeça. Eu tenho um sobrinho, que é a minha paixão, de 9 anos. E outro dia a professora pediu para que cada um escrevesse sobre si, para colocar numa contracapa de um livro que eles estavam escrevendo na escola. E ele escreveu ali, entre as características que ele elencou para ele, para descrevê-lo, ele colocou que ele era um pacifista. E esse menino, na vida dele, ele age realmente como um pacifista. Interessante, né? Aquela criatura que procura equilibrar, 9 anos, equilibrar as situações, não gosta de magoar ninguém, se ele tiver que falar um não, ele tem um jeitinho todo especial, ele até fala, mas é uma criatura doce. Isso ele já trouxe. Conforme vai crescendo, a gente vai observando que espírito será que está ali, né? Mas a gente pode exercer, né? A gente pode se tornar criaturas que semeiem o bem, que espalhem a paz, que trabalhem pela concórdia. O mundo não precisa mais de guerra. O mundo não precisa mais de separação. O mundo não precisa mais de polarização. E eu posso conviver bem com uma pessoa que discorda de mim em algum ponto, mas às vezes a gente concorda em tantos outros, aquele ponto que a gente discorda, a gente deixa quieto, a gente evita abordar, porque às vezes são pontos muito importantes para aquela pessoa e para a gente também, a gente não consegue abrir mão numa conversa, então a gente evita. Mas às vezes a gente tem tanto ponto de identificação, tanta coisa em comum com aquela criatura, e aí por causa daquela situação, as pessoas se afastam. Elas têm 90% de identificação e 10% de discordância. Se separam por causa dos 10%. Eu tenho um colega de trabalho, é uma criatura que eu gosto. Trabalho muito bem com ele, em equipe, nós temos casos clínicos muito bons, executados com sucesso, enfim. Só que por uma questão política, ele é radicalmente oposto à visão dele da minha. Outro dia eu sentei na sala dele, fui à sala dele para discutir sobre um caso clínico, para conversar. Foram 25 minutos de conversa. Em 5 minutos a gente resolveu o que a gente ia fazer para aquele paciente. Os outros 20 minutos foram de conversa, de política, e malhando aqui, malhando ali, e eu pensava, Cláudia, fica fria, fica tranquila, você não concorda com nada disso, mas você gosta tanto dele, né? Para que criar um problema? E aí eu consegui, fiquei feliz. Foram 20 minutos, e aí ao final ele falou, no fim, sabe o que acontece, Cláudia? São todos iguais. Estava falando dos políticos. Falei, graças a Deus, eu também acho. Foi a única vez que eu pude falar, eu concordo com você sobre esse ponto, né? E saí tudo bem. Então, às vezes a gente tem 99% de compatibilidade, de afinidade com a pessoa, e tem aquele 1%, né? Deixa ele de lado, não vale a pena. Tanta separação, tanta guerra psicológica, né? Vamos semear o bem, vamos ser instrumentos da paz, vamos ser pacifistas, como diz o meu Lucas, porque nós vamos colher isso também, a cada um conforme suas obras. Se nós semearmos espinhos, invariavelmente nós vamos colher espinhos ao longo da nossa trajetória. Pode até nem ser aqui agora, nessa vida, mas eles virão. Se a gente semear flores, o nosso caminho será florido. Vamos pensar nisso. Se fosse só isso, só entre aspas, para 2024, já estaria tão grande. Vamos semear o bem. Vamos ser instrumentos da paz. Vamos deixar a maledicência parar em nós. Quando ela chegar, ela vai parar ali.
não vai adiante por conta da nossa participação. Olha que coisa, que proposta. Vou fazer em 2024 com que toda maledicência, que geralmente é mentira também, é calúnia, pare em mim. É uma boa proposta. O mundo vai melhorar se a gente fizer isso. Se a tristeza te requisita, esquece-a. Procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. O dia que você estiver mais triste, sirva mais. Em vez de ficar em casa, eu não vou hoje num compromisso que eu tenho, eu não vou fazer aquilo que eu ia fazer, porque eu estou tão mal. Nesse dia ou nesse período que você estiver triste, frustrado, abatido, busque trabalhar, busque servir, busque ser melhor do que você tem sido. Não vou me estender sobre isso, apenas digo, experimentem. No dia que você estiver sentindo menos capaz de fazer isso, busque fazer. Vocês vão perceber que a tristeza vai embora. Porque quanto mais a gente se entrega a ela, ela cresce, ela aumenta, ela nos engole. Olha a recomendação de Emmanuel. Se a tristeza te requisita, e nós vamos ter dias tristes em 2024. Com certeza. Porque tivemos em 2023, em 2022, em 2021, e a vida é assim. Então, se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever cumprido. Refugia-te na consciência tranquila do dever cumprido. E viva os seus dias, sabendo que a tristeza também passa. Tudo passa. A alegria, a euforia e a tristeza. Tudo passa. Sabendo disso, olhando para frente com essa expectativa, com essa perspectiva, é mais fácil sobreviver aos dias de tristeza, que eles existem, né? Por quê? Vamos perguntar, por que nós estamos tão entristecidos? Estamos cumprindo os nossos deveres? Às vezes estamos, mas prossigamos cumprindo um tanto mais. Qual o sentido da vida? Qual o sentido da nossa vida? Já falamos sobre isso da última vez aqui. E qual o sentido da tristeza e, eventualmente, da dor na nossa vida? E eu diria mais para vocês, estudemos um pouco sobre isso. Além de esquecer a tristeza, vamos procurar entender e vamos procurar refletir sobre o papel da dor na nossa vida. Duvido que alguém que faça isso com empenho não vai sair melhor, mais tranquilo e mais sereno para o enfrentamento das suas dores. Então, o novo ano é um novo ciclo, é um novo dia, é um novo período que se abre para a construção, para enfrentamentos de desafios existenciais, para alegrias também, para momentos de paz, sem dúvida. Mas olha que bênção ter um ano novo para enfrentar os nossos desafios existenciais. É assim que a Joana coloca os problemas. Problemas são desafios existenciais que te tornam mais hábeis no campo emocional, no campo mental, no campo intelectual, que te tiram daquele lugar comum e te colocam um degrau mais alto, se você souber aproveitar. Temos aí um ano, né, para enfrentar, e a gente tem que olhar para isso com alegria, viu? Para enfrentar os nossos desafios existenciais, para enfrentar e saber viver os nossos dias de eventual melancolia ou tristeza, porque tudo passa, os dias se sucedem, o sol volta a brilhar, tem dias que são mais chuvosos, mais nublados, mas eles também têm a sua beleza, são os dias da nossa vida. Sorri para os que te feriram, isso não é ser alienado, veja.
Sorri para os que te feriram em busca de harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Pense que isso também passa, que às vezes é uma questão de não compreensão da pessoa em relação a você, mas que isso vai se resolver. E busque, né, a harmonia. É sempre essa a conotação de Emmanuel. Semeie o bem, procure a paz, procure a harmonia, porque a harmonia, gente, é a lei do universo. Até na estruturação do nosso corpo físico, existem as proporções, chamadas proporções divinas, que conferem harmonia ao nosso corpo e, naturalmente, uma certa dose de beleza. Eu, porém, vos digo, Jesus, né? Vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir na face direita, oferecei-lhe também a outra. Isso não pode ser tomado ao pé da letra. Se alguém me der um tapa no rosto, até a gente não consegue, né, oferecer a outra porque vai doer. Mas oferecer a outra face, num sentido simbólico, qual que é a face que todo mundo está acostumado a oferecer? Fulano me feriu, eu vou devolver. Oferecer a outra face é a face oposta, que é, fulano me feriu, deixa ele, coitado dele que contraiu uma dívida perante a justiça divina. Eu não vou fazer nada. Eu tô livre nessa história, porque ele é que contraiu um compromisso. Se me ofendeu, se me feriu, se me caluniou. Essa é outra face. É a face do cristão que não reage, que não troca. Às vezes, a vida é tão incrível, né? Fulano te fez e tal, foi injusto com você, aí de repente você está lá, vamos pegar o meu trabalho. Vem lá um processo e eu tenho que dar um parecer. De quem? No trabalho daquele que fez uma injustiça comigo. O que eu faço, né? Desço a ripa? Isso é dar a mesma face. Ou olho aquilo como se eu não soubesse de quem é, vejo o mérito do negócio e sou justa. Isso é ser cristão. Não é fácil. Porque a gente é tentado a dar uma cutucadinha, vou dar uma pendência aqui. Tem pendência mesmo? Não tem, então não dá. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Procuremos a harmonia, né? Que a harmonia também é lei da vida. Olha, eu não vou entrar em tudo isso aqui, mas o homem vitruviano de Leonardo, as proporções das nossas falanges na mão, elas seguem uma proporção harmônica. A harmonia da estruturação da nossa face, a harmonia é lei divina, tanto nas questões físicas quanto morais. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Gente, essa frase é lapidar. Quando alguém te ofender, quando alguém te caluniar, quando alguém fizer essas coisas que a gente está falando, pense que não existe nesta atitude, e consequentemente nesta pessoa, mais ignorância do que maldade. Quando eu descobri algumas coisas de relance, de histórias de vida pregressa minha, e que resultaram em obsessões que eu tive ao longo da vida, o primeiro raciocínio que eu fiz foi assim: Cláudia, como você foi ignorante. Porque a gente fez maldades, mas por ignorância total da lei divina e dos compromissos que a gente assumia e do que viria na frente, no porvir, que às vezes a gente está colhendo hoje, né? Então, a maldade, ela é filha direta da ignorância. Isso é bom para a gente usar como algo que a gente possa se apoiar até para exercer o perdão. Quando alguma coisa acontece, fala, coitado, ele nem sabe o que ele está fazendo.
sabe? Para a gente nem se sentir tão atingido assim. E às vezes a gente tem até compaixão da pessoa, porque vai ter às vezes um trajeto de resgates longo. Olha aí, Jesus nos diz: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. É bem isso. Quantos de nós estamos nos comprometendo, prejudicando pessoas? Resulta na maldade? Sim, mas sobretudo nasce da ignorância. E o resgate vem, né? Então, às vezes a gente tem até que ter misericórdia daquela pessoa que está ela mesma se comprometendo com o mal. Não maldigas nem condenes. Né? Em função de tudo isso que ele vai colocando, a gente já entende por quê. Não julgueis, para não ser julgados. Passe adiante, não observe, não medite nos problemas, nos defeitos alheios, e principalmente, ó criança, não maldigas. Silêncio. Ah, mas é verdade, ele me fez aquilo. Deixa quieto. Ninguém te condenou, Jesus disse para a mulher adúltera, né? Nem eu te condeno. Jesus não condenou. Ele poderia, tinha autoridade moral para isso, mas exatamente pela elevação que tinha, ele não podia condenar ninguém, apenas reorientar. Vamos nós condenar as pessoas? Que coisa incrível, né? Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Você pode ajudar? Ajuda. Não só negue ajuda, seja qual for o tipo de escuridão. Eu sou a luz do mundo, nos diz Jesus. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós somos discípulos dele. Se a gente puder acender um pontinho de luz na forma de esperança, na forma de consolação, na alma de quem sofre, a gente já está fazendo uma grande coisa. Sejamos estas pessoas. Vamos acender um pontinho de luz na vida de alguém, vamos semear o bem, vamos cultivar a paz. Não vamos criar o tormento na vida de alguém, né? Não te desanimes, nem te desconsoles, porque são dias abençoados que virão pela frente. Jesus nos diz, né? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É forte demais isso. Ele nos chama para que nos refugiemos nele, nas suas lições. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Ergamos as pessoas através de nossas palavras, mas de verdade, palavras carregadas de sentido, de significado, de desejo, que elas superem, né, aqueles dias de desencanto. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculta ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora: ama e auxilia sempre. Ajuda os outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Quem sabe ele possa adentrar, e se ele já adentrou, ele possa adentrar um pouco mais ao nosso coração em 2024, pelo nosso empenho em sermos cada dia mais cristãos. Que Jesus nos abençoe, que a gente tenha um ano muito feliz, repleto de realizações, de conquistas, nessa linha. Porque do resto eu sei que a gente vai conquistar, que é mais fácil, né? Mas que a gente não se esqueça, nós estamos no dia 14. Ainda a gente está se lembrando dessas propostas, ou está formulando propostas. Que a gente se lembre disso lá para agosto. Olha, será que eu estou semeando a paz? Será que eu estou semeando o bem? Será que eu estou buscando a concórdia? Ou será que eu já andei pisando na bola? Já fiz umas besteiras, mas tudo bem. Ainda tem
lá para agosto, julho, ainda tem metade do ano, né? E assim, vamos reformulando esses propósitos para a nossa vida. A nossa vida vai ficar melhor. Isso a gente tem certeza, né? Que todos possamos melhorar em 2024.